2022 se completa e entramos com tudo em 2023, o ano de ser fértil. A visão foi prosperar, a visão era multiplicar, né? E literalmente, e foi o que aconteceu, né? Só na Power nós tínhamos mais de 40 mulheres grávidas. Sim. Foi uma loucura o que aconteceu, as pessoas acreditaram. E nós temos uma palavra, né? Nós temos uma palavra de que não haverá mulher estéril no nosso meio, né? Nós profetizamos isso tem que ser uma verdade na nossa vida. Nós acreditamos nisso de verdade. E quantas mulheres que eram estéreis se engravidaram? Mas muitas. Era testemunho em cima de testemunho. 40 mulheres, mais de 40 mulheres grávidas. Muitas estéreis entre elas. Bom, a gente estava bem, mas a gente estava totalmente fora do caminho de Deus mesmo, né? Então, a gente estava longe da congregação, a gente estava longe de ter uma comunhão, de ter uma família de fé. E aí encontramos com a Marcela, que é muito amiga do Ramon já de muitos anos, e ela nos convidou para conhecer a Power. Então, até então, a gente estava realmente fora desse ambiente. E aí nós viemos para a Power para conhecer, e na primeira celebração, eu já decidi que eu queria ficar aqui. Né? Eu já tinha frequentado algumas outras igrejas, e o Ramon mais distante um pouco, e aí mais arredio, né? Mais arredio. Mas quando eu falei que eu queria ficar aqui na família, né, na Power, que eu me senti acolhida, e que eu falei assim, aqui é o meu lugar mesmo, eu senti essa presença de Deus aqui também, eu falei assim, aqui eu posso seguir um caminho, e ele resolveu ficar também, né, amor? E aí decidimos que a gente ia pensar um caminho perto mesmo de Jesus aqui, né? Para mim foi um caminho de volta, né? Eu até comentei que para mim foi o caminho do filho pródigo. Vivi um tempo fora, desigrejado, e tive que fazer o caminho de reencontro com o pai, de voltar para casa. Cheguei na Power espiritualmente quebrado, moído, desacreditado, com um sonho, né? A gente tinha um sonho de aumentar a nossa família e a gente já vinha de alguns anos desejando isso, orando por isso. E quando eu cheguei aqui, a primeira fala do paizão para mim foi, vai no seu tempo. E me chamou de filho, né? Falei, nem me conhece, como que me chama de filho? Então, para mim, aquilo ali naquele primeiro momento foi marcante, porque a primeira coisa que eu encontro é alguém que queria ser meu pai. E para mim, eu demorei um tempo para processar o que seria isso, como que era isso, porque eu não acreditava que seria possível ter uma família de fé saudável. E fui permanecendo muito em função da Cíntia. E quando eu me assustei, a gente já estava totalmente envolvido, a gente já estava servindo. E sonhos que estavam já a ponto de serem desacreditados, ou de morrerem mesmo, voltaram a florescer, voltaram a nos incomodar dentro de nós. E foi aí que a gente tomou a decisão de orar e de caminhar em busca desse sonho. Então, eu acho que a gente passa por esse divisor de águas, de estar fora da presença, de aqui ter um encontro com Deus mesmo, de ter uma experiência espiritual, de saber que aqui era a nossa casa, que era a nossa família, e que aqui era o lugar onde a gente iria frutificar. Eu acho que essa foi a grande chave, a grande certeza que a gente tinha, que aqui era o lugar onde a gente iria florescer. Aquele tempo de sequidão estava passando, aquele tempo de deserto estava passando, e aqui a gente poderia florescer. Eu tinha uma endometriose que eu não sabia que eu tinha, demorei a descobrir, então demorei a tratar. E pela idade, né, pelo tempo de tratamento, já foi indicado uma fertilização in vitro. E nós começamos a fazer essa fertilização in vitro antes de chegar aqui na Power, né? E quando a gente chegou aqui, a gente tinha feito 6 fertilizações já. E aí já estava naquele momento assim, eu não aguento mais fazer, porque é um processo delicado, né? Amoroso, delicado. E aí, quando a gente veio para cá, que o Ramon falou da certeza que a gente estava no local e que Deus estava com a gente, que a gente se sentia amparado, né? Nós resolvemos fazer mais uma. E aí nós falamos, vai ser a última, porque a gente também não aguenta mais, em função do processo. E nessa última tentativa, engraçado, eu penso muito assim, gente, Deus não ia nos dar o Noah, se a gente tem essa cobertura. Porque foi um momento, eu sempre emociono, não tem jeito. Desculpa. Mas foi um momento que assim, a gente fez esse último tratamento dentro da proteção, debaixo da proteção dos nossos pais espirituais, do bispo e da bispa, rei de Deus mesmo. Então eu sinto assim, Deus não ia nos dar se a gente não estivesse nesse caminho. Então acho que ele esperou a gente estar nesse caminho, estar pertinho dele, estar com uma cobertura espiritual,
foi o tratamento, né, que a vez que a gente ficou mais tranquilo, e a gente estava em paz, porque a gente sabia que o que tinha que ser ia ser. Não seria Noa, né? O que Deus tinha preparado pra gente ia ser. Então a gente tinha muita fé no milagre, mas a gente estava com muita certeza do que fosse, ia ser o melhor pra gente. E a gente fez o tratamento todo debaixo dessa cobertura, dessa proteção. E descansados veio o milagre, o beta positivo, né? E aí tá aí o milagre que é o Noah. Eu falo que não seria Noa porque a gente não tinha esse nome em mente, né? Até então a gente tinha o nome Samuel, então a gente tinha 2 nomes, pensamos em Benjamim. E o nome Noa, ele surgiu do real significado da palavra, que o Senhor nos levou para um lugar de descanso. Porque Noa significa descanso. Então foi a única vez que a gente descansou. E o que mais me marcou nesse processo foi a palavra que Deus usou isso para falar com a gente. Deus só vai te dar o que você tiver coragem de entregar. E aí, na minha mensagem, eu me lembro bem de uma virada profética, o pastor Mirko pregando, quando ele prega da passagem do moço de Eliseu, que deixa o machado cair na água, e ele libera uma palavra profética que é: Deus vai te fazer colher em lugares que você não plantou. Deus vai trazer de volta aquilo que você perdeu há muito tempo. E foi isso que aconteceu com a gente, né? A gente já tinha semeado muito, a gente já tinha chorado muito por essa expectativa. E aí, nesse dia, a gente faz uma entrega, né? E a gente faz uma oração de que, se Deus nos desse o Noa, a gente queria entregá-lo no altar. Porque a gente tinha coragem de entregar aquilo que Deus colocasse nas nossas mãos. E foi debaixo dessa palavra que a gente consagrou toda essa gestação do Noa. Foi uma gestação, embora de alto risco, mas foi uma gestação tranquila. Ela era de alto risco em função do diagnóstico, mas do processo de gestação foi uma gestação muito tranquila. Então a gente viu o cumprimento de uma promessa. E hoje a gente ora todos os dias, né? Eu deito com o Noah para dormir e eu falo: Senhor, lembra, o Noah é do Senhor. Nós entregamos o Noah no seu altar. Então cuida daquilo que é seu e nos dá sabedoria para ensinar ele a viver nos seus caminhos, mas que ele possa viver tudo aquilo que ele tem para viver, porque ele pertence ao seu altar. E foi no ano de ser fértil, né? E aí tudo linkou, né? Porque foi no ano que a gente, né, orou, que a gente, né, pediu essa bênção, justamente no ano de ser fértil. Então, mais uma vez, né, a gente deixa assim: acreditem no que a gente tem orado, acreditem no que a gente tem, né, recebido nessa casa, do altar. Então, assim, a gente acreditou nessa palavra. Se era o ano de ser fértil, a gente ia estar no meio dessa bênção, né? A gente já tinha escutado de pessoas próximas, às vezes sem até entendimento, de que tá tudo bem. Mas pra gente não estava tudo bem. Porque se a palavra diz que os filhos são herança do Senhor, a gente estava orando por essa herança. Nós somos filhos, e como filhos a gente reivindica essa palavra e fala: Senhor, essa palavra ela é viva. O Senhor vive, o Senhor tem isso para mim. O Senhor me chamou para poder multiplicar. Eu preciso multiplicar não pelo simples fato de falar: não, eu sou pai, mas por viver uma promessa que Deus havia liberado. Então, no ano de ser fértil, não tem como ser fértil, florescer, frutificar sem uma entrega. Nós fizemos vários votos, várias entregas, mas a maior entrega que a gente já fez até hoje foi de entregar o nosso filho, de saber que ele pertence ao Senhor, antes mesmo de acreditar no milagre, antes de ver o milagre. Porque antes de ter um tratamento, antes de fazer o último tratamento, antes de iniciar todo o processo, que realmente ele é muito desgastante, principalmente para a mulher, a gente tinha essa convicção de que essa seria a nossa oferta, essa seria a nossa entrega. Então, não é uma decisão fácil você orar isso com sinceridade. Porque é muito fácil falar: eu entreguei ao Senhor. É muito fácil a gente falar que entrega. É muito fácil a gente falar que descansa em Deus. Foi a primeira vez que nós verdadeiramente experimentamos o que é descansar em Deus. De dormir tranquilo a cada dia, sem criar expectativa de fazer o exame. De a cada ultrassom com tranquilidade, com alegria. O próprio médico falou: agora vocês podem ficar em paz, porque passou os 3 meses, passou o tempo de risco. E na minha cabeça, no nosso coração, era assim: não, a gente está vivendo esse tempo de paz, esse tempo de tranquilidade, desde o momento em que foi gerado. Porque a gente sabia que o Senhor só nos daria se a gente entregasse. Então nós entregamos e vivemos esse florescer. Havia uma semente que foi regada com muito choro, com muita oração, com muita esperança, expectativa, até essa semente florescer. Voltaram colhendo seus feixes com alegria, né? E hoje está aqui. Olha lá. Olha lá, dá um oi pra tia Marcinha. Dá um oi pra tia. Olha lá, dá um oi pra tia. Fala: tudo bem? Fala oi. E hoje tá aqui, né, com 2 anos.
já sabe que sábado é o dia da família, que domingo é Power, já sabe que é Mini Power, Que ama Power. que ama Power, ora todos os dias na hora de dormir, a gente já faz o devocional junto. É uma semente que está crescendo e que a gente tem a certeza de que vai impactar as nações, né? Porque dentro de uma semente mora uma floresta. A gente aprende isso na nossa casa. Então, é florescer e caminhar e continuar dando frutos. E nesse ano aí, a gente consolida a Power Music, né? Ela já era... Qual que era o nome antes? Power Worship. Worship. Aí mudamos para Power Music, que todo mundo sabe que é o nosso ministério de música, né, da igreja, que é excelente, né? Ele é técnico, ele é excelente mesmo. Então, assim, a gente juntou a excelência com o que a gente fazia ali de melhor, com a nossa adoração. E aí, assim, lançamos músicas, né? Lançamos músicas no YouTube, nas plataformas digitais, clipes. E Deus foi movendo, né? Se movendo junto conosco. Então, eu creio que foi um marco também para a nossa área de música, um crescimento também de músicos, né? A gente viu um tempo, muitos músicos chegando também na nossa família, e eu creio que é através por causa dessa excelência mesmo, né? Porque para Deus não pode ser o pior, para Deus é o melhor, né? Então, os nossos músicos, eu posso dizer, são músicos excelentes. E as nossas músicas começaram a ser cantadas em outras igrejas. Muitas músicas nossas são cantadas em outras igrejas. E composições, né, do time da Power Music. E aí, no ano de ser fértil, as coisas vão nascer. E nós que já tínhamos a cultura de devocional, né, e tínhamos uma parceria com a Pão Diário já há muitos anos, decidimos construir o nosso devocional, onde a bispa começa a escrever os devocionais diários, né, para a nossa família. E ali em dezembro a gente lança o nosso primeiro devocional, Deus é Bom, né, totalmente escrito por nós e pela PWR Editora, e que foi um marco, né, para a nossa igreja. E hoje ele é amado, né, as pessoas esperam. Vai chegando ali outubro, as pessoas, e aí, o Deus é Bom já está pronto, quando que eu posso comprar? Porque elas já esperam para fazer o do ano seguinte. O projeto de expansão do Vetor Norte, ele nasce em 23. E aí, o que nós fizemos? Nós percebemos que nós tínhamos muitos membros para aquela área norte de BH. O Vetor Norte, não só a Zona Norte, mas o Vetor Norte, que é a Zona Norte, mais as cidades da região metropolitana. E aí começamos um projeto de o amor vai invadir o Vetor Norte. E aí alugamos um teatro no shopping, no maior shopping da região, e começamos a fazer celebrações lá. E nisso várias pessoas aceitaram Jesus, entregaram a sua vida, e hoje nós temos um campus lá no Vetor Norte. A compra. A gente ia sair, né, do bairro. Nós estávamos querendo sair do bairro e tivemos o não de Deus para não sair, né? A gente tinha o não dos vizinhos, ninguém queria vender nada, e o não de Deus. Depois veio o não de Deus. Então vamos ficar. Só que nosso entorno não tinha nenhum lote, nenhuma casa, nada vendendo. De repente, aparece a proposta do lote ao lado, né, que é uma casa que o dono derrubou, queria vender, só que o preço estava muito grande, não cabia no nosso orçamento, estava alto, e a gente falou assim, não dá. Desistimos da compra. E aí, um certo dia, eu falei assim, o Carlos não estava aqui, o Carlos estava viajando, ou estava chegando de viagem. Aí eu falei com o pastor Cris, liga lá pro cara do lote e vê se ele não quer vender de novo. Chama ele aí. Aí chamou ele no WhatsApp, e aí o rapaz respondeu, não, eu quero sim. Aí eu falei assim, a gente tem uma proposta. Aí eu lembro que eu conversei com o pastor Cris, a gente sentou, fez uns cálculos, falei assim, oferece isso aqui, tantos de 40 mil, de 70 mil, uma entrada e o restante em parcela de 70 mil. Gente, era uma parcela muito alta pra gente ainda. E aí, quando o Carlos chegou lá na sala dele, eu falei assim, olha, a gente tem uma coisa pra te contar. Aí ele, o quê? A gente fechou o lote aqui. Ele, como? Eu falei assim, tantas parcelas de 70 mil. Aí ele olhou assim pra gente, meu Deus, então bora. E assim a gente comprou o lote. E compramos o lote, que vai ser a expansão do nosso auditório, né? E hoje é um estacionamento. Foi desse jeito. É impressionante como Deus, sempre quando ele vai te expandir, ele também expande no físico, não é só no espiritual. E a gente começou a perceber que o céu se abriu, né? Os vizinhos se abriram para vender as coisas para nós, e hoje a gente tem propostas emitidas para tudo quanto é vizinho aqui do lado. E acabou que, logo no fim do ano, nós locamos o prédio da frente, que era uma fábrica de roupas infantis, e que nunca falou que ia sair dali. Eles eram até amigos nossos, parceiros nossos. E aí um dia ele liga e fala assim, a gente está indo embora. E aí nós alugamos, o prédio estava
assim, um lixo. Decadente. Um lixo. E nós gastamos 600 mil reais para fazer a Mini Power. Então, em vez de comprar o terreno do lado e fazer o auditório, nós alugamos o prédio da frente e fizemos uma Mini Power maravilhosa, já percebendo que nós somos uma igreja família e nós tínhamos que ter um lugar muito maior para as nossas crianças. Hoje a gente recebe por semana quase 500 crianças. Por semana. É muita criança. Se a gente não tivesse um espaço desse, nada aconteceria. Pensa, daqui a pouco a gente está inaugurando uma escola por causa desse prédio. E aí nós alugamos o prédio. Sim. Que ali Reformamos. reformamos e ali em 2024 a gente compra o prédio. Para mim foi um ano de multiplicação, onde o Senhor nos superabundou. Coisas que nós não imaginaríamos que ia acontecer, aconteceram. As sementes vingaram. Isso.